Amen, libota na Christ. Amen, bapona na Yahweh. Sikoyete Yahweh Nzambe oyo akiali konase. Oyo apesi biso pema na ba moyo tozana molelo. Ayeba na kobatela moko na moko, quel que soit pasi, mitungisi, mipepe lolenge na lolenge. Kondime vana kati na moto nyonso, Nzambe aliloba akoyeba kopesa kimia kati na libota. Amen. Amen. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, possa abençoar, proteger e conceder paz a cada um de nós, independentemente das circunstâncias, tenhamos a fé, Deus poderá operar. Amen. 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 Libota. Tolandilité. Menalité au bataille bisolelo. C'est total liga titre ya likolo ya pamba. Baebisi bisoni balobi apôtre Paul alakisi mabomba bina ya. Amen libota. Donc ndenge apôtre Paul alakisaki mabomba bina yawe na tawana libota Éphèse. Ndenge moko pelelo l'homme de Dieu le prophète Conde Paul Dominique aye kolakisa biso mabomba bina ya oyo totikala kikoyeba tamokete. Amen libota. Amados, fazendo uma análise cabal do texto, a gente poderá perceber que no título há ali uma abordagem de que Paulo vem desmistificar os mistérios da divindade. Ora, o profeta também surge na mesma perspectiva, isto porque ele vem revelar tudo o que concerne a divindade. Amen. Tozalaki na prison na mokili. Prison mokili tozalaki na yango ezalaki prison spirituelle. Lelo petam tona lo banzambe toza na prison. Prison obis toza na yango ezali prison ebisengo ya moki. Amen na yote pamba te komina ngoba. Amen libota. Est-ce que tu comprends? Amado do Senhor, falando sobre o cárcere, que em outra linguagem é prisão, na verdade representa as paixões infames da carne. Todas as depravações que temos ou tínhamos, representa a prisão. Indo ainda mais adiante, se nós, por exemplo, lermos João, capítulo número 21, versículo número 18, podemos ver que Cristo disse a Pedro: quando tu eras jovem, ias onde bem te convia, fazias o que bem te aprazia, mas agora que és velho, não irás pelo caminho que queres e poderá ter alguém para poder, de certa forma, poder caminhar, te dirigir, te dar-te ordens. Amen. Ezalaki elenge na libanda osalaki nyonso to ozalaki na yango posa. Mais ntango neloba na Nzambe okomi mobange. Moto akomi mobange. Esakwa kolongwa awa ti Saint Paul makolo. Amen. Et osenga mutada la penasa nadi diriger. Amen libota na Christ. Kotoura na tokozonga. Na Ézéchiel 37. Yahweh bisa prophète Ézéchiel. Alors bina etala kuna kata ni bwako. Ozomona nini? Ozomona mikuwa. Mikuwa ya kokauka kata libulu. Atunia motuna. Est-ce que kwa kobikisa mikuwa yango to kwa kosakola pona yango? Amen libota. Mais Ézéchiel azongisaki malobi pa na Yahweh. Yahweh yo muto ye. Nde alobaki na ekende sakola na tina na mikuwa. Mais kati na lubwaku Ezekiel atambolaki na kati na mabulu wana amonaki mikuwa ebele. Mais mikuwa ngo esengaki fo esala nini? Ezwa bisakoli na ya po ete ezwa vie. Alobi ntango kosakola mpona mikuwa yango esengeli na yango il faut ezwa bomoi. Bomoi na yango misisa il faut ezala misuni simekolata poso pe kozwa bomoi. Amen bana Nzambe. Amen libota na Christ. Amados do Senhor, então, se nós fizermos aqui uma análise cabal daquilo que concerne as faixas etárias, poderemos perceber que um velho normalmente já não consegue caminhar do igual modo como era jovem. Ilustrando, é tão difícil um velho ser de cá para São Paulo caminhando somente, a não ser que alguém possa guiá-lo
ou mesmo indo por outro mecanismo de transporte. O que implica dizer que nós também éramos meninos, pois fazíamos o que nos aprazia de acordo com aquilo que são os conceitos mundanos. No momento atual, a gente obteve o conceito divino e o conceito divino nos apaziguando dessa palavra. Neste mesmo contexto, houve uma moldura dentro de nós. Prosseguindo, falando sempre sobre esta mesma moldura, nós estamos a ver pela vinda da palavra, pelas desmistificações de tudo quanto nós temos. Então, naquilo que concerne a prisão, tal como já foi dito, a prisão o que significa? Que nós agora estamos a andar de acordo com os princípios de Deus. Esses princípios de Deus que nós estamos a andar com Ele é que nós devemos colocar em prática. Fazendo assim, poderemos ver a mão poderosa de bênção do Eterno. Amen. Mokili tovandi ezali bulu. Lokola mokili tovandi ezali bulu. Biso bafandi tozali kati na mulibulu. Tokomaki na biso mikuwa ya pa. Esi tokufaki. Tokufaki kan. Zongi na ebandeli na jeunesse. Mabe aka na Eve dans jardin. Zamba salaki nini? Abimisaki bango liba. Yango moni prophète Osée kuna na Osée chapitre 4. Alobi mon père, mon peuple périt par manque d'accord. Donc ma bien un jardin de Dieu. Et bien c'est qui déjà connaissance na biso bato. Yango na biso bato vande kata mokito zaki déjà bakufi. To tikala ki mikuwa ya pamba. Siko esenga ki Ezekiel ya asakola na tina na mikuwa. Akosakola bango nini? Akosakola bango ko ezali lobanza. Amen libota na Christ. Balobe senga ki misisa. Misisa ona lelo. Soki tozongi na mwa muki otomika koyekola ezala ki image ba fil conducteur. Amen libota na Christ. Parce que na kati na ndako po minda yepela esenga ke installation esalani esalema. Installation na tango esalami nde ensemble ya netre na phase nde koyeba kopesa lumière babengi courant. Siko kati na mikuwa po ezwa vi esenga ki misisa ezala. Siko kona kati ya misisa nde tomona ka circulation ya makila na ma. Est-ce que tu comprends malamu? Amen libota na Christ. Parce que mai na makila soko za na nzoto ya mututé, mutakozala mutabo moyi. Ngana tozaki bakufu tozana ki mai na makila. Donc mutu azangi mai na makila za na vite. Mais so kati na mokeli vi obiso tozalaki na conscience tozalaki pe na boyebi o ezanga ki kati na biso. Amen libota na Christ. Amados do Senhor, Deus disse a Ezequiel para que pudesse profetizar. Antes, porém, transportou em espírito até um vale. E ele teve que profetizar para com esse mesmo vale. Acontece que nesse vale haviam ossos sequíssimos, ou seja, aparentemente já não teriam mais vida. Mas Deus perguntou a Ezequiel se eles poderiam reviver. Ezequiel disse, somente Deus é que sabe. E Deus disse a Ezequiel para que este profetizasse. Mas quando Deus começou a fundamentar, quando Deus começou a reaviver os seus corpos, primeiro detalhe, tinha que surgir as veias. Por que as veias? Se nós voltarmos naquilo que é a cientificidade, poderemos perceber que as veias, ou em outra linguagem, as artérias, têm como intuito a fazer aquilo que é a transmissão ou a circulação do sangue. Estamos a nos referir do sistema circulatório e do sistema linfático, ou seja, o sistema circulatório e o sistema linfático só é possível acontecer quando na verdade existem artérias ou vasos, outros chamados vasos sanguíneos, outros vasos linfáticos. É isto que faz com que o indivíduo tenha vida. Então, por que está se falando que eles tinham morte? Eles tinham morte, pois morte é ausência de vida. E embora na verdade Osés diz que o meu povo perdeu-se por falta de conhecimento. E o perecimento do conhecimento surge quando? Quando Adão cometeu o pecado levou à morte o próprio Adão até a descendência de Adão. Sendo assim, a palavra tem que surgir na perspectiva de nos dar o conhecimento. Este conhecimento é que veio reaviver-nos. Amém. Amém, libota. Connaissance et venez que pas ya mutu azana ko conscience. Parce que celui conscience kati na ezalité, moi pe connaissance e bala kovanda. Si que singa que Ezekiel ya l'image à l'homme de Dieu le prophète qu'on pour le dos. Aye kola kisabiso o ngai na yoto e bakite. Lelo benga mi moi lo bana nzambe.
mutu abengami mwa loba na nzambe ya solo c'est que wana aza na conscience na connaissance. Sikoyo ntango oza na conscience na connaissance, cela veut dire kati na mikuwa na yo komi na misisa donc esengaki mpe misuni esala nini. Sikoyo mutu aza na conscience kati na ye po ete nzoto na ye ebota misuni alelo eza image ya misala parce que mutu aza na conscience akoboya communiquer loba na nzambe. Amen. Donc ceux qui communiquent na loba na nzambe yo boya ngo siko zo miyeba no oyo za te. Amen, libota na Christ. Donc mutu asolaka misala loba na nzambe ye wana za mutu aboti misuni kati na nzoto. Yango moni même na musuni boso ko tambla mukano ye munene bana oko misu yo zongisaka nini kimia kaka kimia na utaka partie à conscience. Amen, libota. Sikoyo tela kimia oyo zikati na loba na nzambe lelo oyo mais conscience nezo sala te pourquoi que loba o lelo za na appuité po loko moko sala me fonga na sane na tia so yinga na tia te seke moi makambo ne sala ma sate siko mutu aza na conscience robeta libako. Amen, libota na Christ. Amados do Senhor, falando sempre desses vasos linfáticos e circulatórios, a gente consegue perceber que o conhecimento só reside onde há consciência. Ou seja, o conhecimento pode ser nulo quando não existe consciência. E é dentro da consciência onde vamos encontrar o conhecimento e a sua disseminação pode trazer também a paz. Exemplificava o revelador, vamos supor que alguém começa a engordar, né? O que de certa forma vai atingir uma corpulência. A corpulência que vai atingir, ele há de responder que talvez é por causa da paz. O que implica dizer que a paz é que leva o homem a estar bem. O estado normal é que leva a saúde. E sem sombra de dúvida, a saúde é que vai poder fazer com que o homem tenha também uma estrutura física boa. Sendo assim, a palavra surgiu para poder nos conceber a paz. Razão pela qual que desde o primeiro dia que você cruzou essa igreja, você viste maravilhas. Então, tens que fazer agora exame de consciência. Será que esta palavra tem sustento? Será que esta palavra, numa linguagem vulgar, tem patrocinadores? Embora na verdade que se diga o patrocínio é proveniente de ti. Sendo assim, se tu não deres, has de complicar a situação. Amen. Tango misusi etiami, misune boti, esi anki bala tango po poso. Lelo poso ze image ya comportement ya moko na moko. Amen, libota. Est-ce que mono alingaka tata na yako bibisa bulumbu tata ni libanda? Amen. Amen, libota. Mono alingaka mama na esi akolobela mama ni mabe libanda. Siko lelo makambo wana kati na biso soki tosalama parce que conscience na comportement malamu eza te kati na bato. Siko mutu oyo aza na conscience kati na bomoi na ye ekosenga kati na vie na ye pe charnel bo comportement na ezala visible na miso ya bato ke bisika nyonso vandi bazoyeba ke o mosambeli aso lelo yo soki oza mosambeli liloba